Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 29 a 34. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versos 29 a 34. Estamos estudando o primeiro livro dos Reis, dentro da série denominada Rei Salomão, as consequências destruidoras da quebra da aliança. Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada. Com reverência, se atente à voz do Senhor. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum, e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra, que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, nós nos curvamos diante de Ti e estamos aqui aos Teus pés para ouvir os Teus ensinamentos. Fala ao Teu povo nessa noite, Senhor, através da obra do Teu Santo Espírito iluminando a nossa mente. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O que é polimatia? Você já ouviu falar dessa palavra? Polimatia. A polimatia é conhecida como a capacidade de atingir a excelência em diversas áreas do conhecimento. O termo vem do grego polimatos, que significa aquele que aprendeu muitas coisas. Um polímata, que é a pessoa que tem esse conhecimento, é uma pessoa que tem um conhecimento que não está restrito a uma única área, mas se estende por várias áreas do saber humano. Os polímatas são considerados pessoas multifacetadas, caracterizados por uma grande curiosidade que os leva a uma aprendizagem contínua e ao envolvimento em diversas áreas do saber humano, especialmente porque eles não buscam apenas aprender ou acumular conhecimento, mas também aplicá-lo e expressá-lo. Os polímatas foram responsáveis por moverem as fronteiras do conhecimento humano de várias maneiras diferentes. Dentre vários exemplos, podemos destacar a pessoa de Leonardo da Vinci, que foi um polímata inveterado. Da Vinci foi um homem renascentista, com grandes realizações como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, músico e escritor. Ufa, né? Bastante coisa que esse homem fez. A crítica de arte Ellen Gardner, ex-professora da Universidade de Oxford, classificou-o como um homem de profundidade e talento sem precedentes. Segundo ela, sua mente e personalidade eram sobre-humanos. A título de ilustração, pelo menos 2 obras de Leonardo da Vinci estão entre as pinturas mais conhecidas do mundo, e com certeza você deve conhecer essas pinturas. A primeira é a Mona Lisa, atração do Museu do Louvre, em Paris. E a segunda, a Última Ceia, um afresco que estampa a parede de uma igreja de Milão. Mas o talento artístico é apenas um dos predicados que faz Leonardo ser considerado por muitos o maior gênio da história da humanidade. É importante pontuar que a história registra outros exemplos de polímatas. Platão, Aristóteles, Hipátia de Alexandria, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, William Shakespeare, René Descartes, Isaac Newton, Thomas Jefferson, Albert Einstein, dentre outros. Os polímatas possuem pelo menos, mas não em regra, 2 traços característicos. O primeiro
são pessoas que têm uma capacidade intelectual insaciável e um amor pelo aprendizado que não se limita a uma área específica. E o segundo, são pessoas solitárias. Os polímatas geralmente provocam um certo incômodo nas pessoas por cruzarem as fronteiras do conhecimento de forma ampla. Você já se sentiu incomodado de sentar ao lado de uma pessoa muito inteligente? Somente nos bancos da escola? Se tinha uma pessoa que se destacava muito do seu lado? Isso afasta as pessoas dos polímatas. Por vezes, eles tornam-se duros com as pessoas menos capacitadas intelectualmente, por não encontrarem interlocução e troca. O diálogo com alguém que tem uma capacitação intelectual mais baixa fica difícil para eles às vezes. Mas, curiosamente, os historiadores e os estudiosos, ao elencarem as várias personalidades que foram ou são polímatas, comumente não mencionam o nome do maior gênio da história da humanidade. Eles negligenciam o nome do filho de Adão e Eva mais inteligente que já pisou nessa terra. Essa pessoa é Salomão. Salomão foi considerado o maior polímata da história pelo próprio Deus. Em 1 Reis, capítulo 3, verso 12, Deus disse o seguinte: eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Mas estranhamente, o nome de Salomão nunca é lembrado nos anais da história. Nessa noite veremos como a notícia da incomparabilidade da sabedoria de Salomão se espalhou por todo o mundo, levando muitos a irem até Jerusalém para investigarem e admirarem o fenômeno. E entenderemos que, mesmo que não sejamos tão inteligentes como Salomão, e principalmente como os polímatas que existem, a sabedoria concedida ao rei de Israel também está disponível a todos nós, sem exceção. Para tanto, meditaremos sobre o seguinte tema: a sabedoria incomparável e admirável do rei. A mensagem será dividida da seguinte forma: a sabedoria incomparável do rei, versos 29 a 33, e a sabedoria admirável do rei, verso 34. Vamos analisar o primeiro ponto da mensagem, a sabedoria incomparável do rei, versos 29 a 33. O capítulo 3 termina com a sabedoria de Salomão sendo testada. Salomão foi capaz de decidir sobre o caso de duas prostitutas com grande agudeza e assim mostrou a todos como o Espírito do Senhor operava em sua mente e em sua alma, para o bem de Israel e em consonância com a promessa que ele havia recebido numa visão noturna. O capítulo 4, em um primeiro momento, não parece ser algo tão fascinante. Nós não temos uma visão noturna, nem um dilema a ser resolvido. No entanto, nos versos iniciais, o escritor tem um propósito bem definido ao nos guiar por todos os detalhes da administração do reino. Mostrar como Salomão é claramente um gênio organizacional. Sob Salomão, o reino de Israel tornou-se um império de pequena escala, que exigia uma nova organização. Dessa forma, ele estabeleceu uma administração simples, mas eficiente. Isso nós vemos no capítulo 4, versos de 1 a 19. Consequentemente, o reino de Salomão tornou-se forte, próspero e gozava de paz. A população de Israel aumentou significativamente e um quadro de felicidade idílica prevalecia sobre todo o reino. Não só a vida na terra de Israel era boa, a extensão da terra excedia até mesmo a promessa feita por Iavé, pois Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Todos esses povos traziam tributos e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Está lá no versículo 21. Como resultado da enorme quantidade de recursos que chegavam a Israel, todo o povo foi abençoado. O autor nos informa no verso 20 que o povo de Judá e Israel comia, bebia e se alegrava.
Embora todos os fatos descritos retratem bem a glória do reino de Salomão, contudo, essa não era a intenção primária do Senhor ao registrar esses detalhes da história. A Escritura não é um mero livro de homens. A Escritura não é biografia de homens, mas é o livro da história de Deus redimindo homens. O autor do livro dos Reis não quer atribuir glória aos feitos e ao reino de Salomão, muito menos à pessoa de Salomão, mas mostrar de forma clara e patente que por detrás de toda essa descrição opulenta havia uma sabedoria muito maior que guiava todas as coisas. A sabedoria de Salomão não decorria de um conhecimento ordinário, organizacional ou estatal, mas da graciosa bondade de Deus. Veja o verso 29, o que ele diz. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. Perceba o início. Deus deu a Salomão. Salomão estava em Gibeão e o Deus gracioso apareceu a ele de noite, em sonho, e lhe fez uma oferta maravilhosa. Peça o que você quiser que eu lhe dê. E Salomão pediu sabedoria para fazer escolhas justas. Salomão reconheceu a grande tarefa de governar o povo. O texto diz que o povo era tão numeroso que não se podia contar. E também reconheceu a sua incapacidade. Por isso, pediu sabedoria para cuidar do povo e para discernir entre o certo e o errado. E Deus não somente concedeu o pedido feito por Salomão, mas também lhe agraciou com outras benevolências que o rei nem havia pedido: riqueza, glória e longevidade. Deus concedeu a Salomão uma sabedoria incomparável. Uma sabedoria que nunca antes e nunca depois se viu nessa terra, exceto por um homem, Jesus Cristo. A sabedoria de Salomão não decorria dos seus estudos intensos, nem do seu intelecto ou da sua genética. Ela foi concedida graciosamente pelo Deus de Israel. Após narrar a origem da sabedoria do rei, o autor, no verso 29, descreve a amplitude dessa sabedoria, não somente com o intuito de mostrar a sua incomparabilidade, mas principalmente para demonstrar quão fielmente Deus cumpriu a sua promessa de tornar Salomão o homem mais sábio do mundo. Leia comigo novamente o verso 29. Deus deu a Salomão sabedoria, depois ele deu ainda entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. Primeiro, Deus deu a Salomão sabedoria, ou seja, a habilidade e o julgamento para aplicar corretamente o conhecimento às circunstâncias e situações da vida. No capítulo 3, nós vimos essa sabedoria de Salomão sendo testada, quando ele foi capaz de decidir aquele caso envolvendo duas prostitutas. Deus também concedeu a Salomão entendimento, e algumas versões vai dizer discernimento. Discernir é a capacidade de perceber a verdade que se espreita por trás das impressões iniciais, sejam por palavras, sejam por ações. O entendimento, ele intensifica a compreensão da sabedoria. E Salomão vai dizer isso em Provérbios 20, verso 5. Ele vai dizer assim: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. E Deus concedeu ainda a Salomão inteligência, isto é, um grande conhecimento multifacetado sobre diversas áreas do saber. Esse conhecimento é o que dá suporte à sabedoria e às suas decisões. Sabedoria, discernimento e inteligência são características que se interrelacionam e Deus deu de maneira tão vasta a Salomão como a areia da praia. Esse era o tamanho da sabedoria de Salomão. Por isso ela era incomparável. É claro que a sabedoria dele não era infinita.
Tanto é verdade que o autor a compara como a areia que está na praia do mar. É difícil contar a areia que está na praia do mar, é impossível para nós. Mas ela tem um número limitado. E Deus sabe a quantidade que tem na areia da praia do mar. Por isso, a sabedoria de Salomão, ela não era infinita, ela era limitada. Só Deus é infinitamente sábio. Mas Salomão era sábio uma medida que nenhum ser humano poderia abranger. Sua sabedoria era como a areia da praia. E essa analogia nos recorda o motivo principal do pedido de Salomão. As pessoas sob o seu governo eram numerosas demais. No entanto, Deus deu a Salomão sabedoria proporcional e suficiente para o cumprimento do seu chamado. Ele tinha sobre os seus ombros o governo de um povo tão numeroso que não se podia contar. Por isso Deus lhe deu uma sabedoria tão vasta como a areia da praia do mar. Em seguida, a singularidade da sabedoria do rei é demonstrada mediante a comparação com outras culturas da época e homens sábios. Veja aí o versos 30 a 31. Diz assim: a sabedoria de Salomão era maior do que de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Primeiro, Salomão era mais sábio do que todos os homens do Oriente. Havia uma longa tradição de sabedoria no antigo Oriente Próximo. O Oriente era conhecido por seus sábios, seus astrólogos e seus mestres espirituais. Israel não tinha nenhum homem que se comparasse com os do Oriente, até que Salomão surgiu e ultrapassou a sabedoria de todos eles. A sabedoria de Salomão era maior do que a sabedoria de todos os homens do Oriente, de todos os povos do Oriente. Nenhum homem do Oriente, nenhum sábio do Oriente se comparava a Salomão. Segundo, Salomão era mais sábio do que toda a sabedoria dos egípcios. A tradição de sabedoria do Egito sempre teve uma forte influência sobre Israel. Vários dos filósofos gregos antigos, aqui por exemplo, Sócrates e Pitágoras, consideravam o Egito um lugar de sabedoria e filosofia. O próprio Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Entretanto, a sabedoria de Salomão excedia a toda a sabedoria dos egípcios. Mas olha que curioso, queridos. O fato da sabedoria de Salomão exceder a sabedoria de todos os povos do Oriente e a sabedoria do Egito é, na verdade, uma vindicação do fato de que o próprio Deus é superior a todos os deuses pagãos. Afinal, a sabedoria de Salomão provinha do Deus de Israel. Terceiro, Salomão era mais sábio do que todos os homens de Israel. A sabedoria de Salomão era incomparável, mesmo diante de todos os grandes sábios de Israel. E aqui ele vai citar Etã, que é o autor do Salmo 89, Emã, que é o autor do Salmo 88, que é o salmo mais triste da Bíblia, Calcol e Darda, filhos de Maol, pouco sabemos sobre eles. Aqui, o autor de 1 Reis está enfatizando que mesmo esses homens, hábeis em música, sabedoria e talvez dança, como alguns vão acreditar, não eram páreos para o prodigioso Salomão. Em continuidade, o autor do livro passa a mostrar a incomparabilidade da sabedoria de Salomão, expondo seus grandes feitos na área do saber humano, através da sua imensa produção cultural. O autor aqui oferece algumas evidências da sabedoria de Salomão. Versos 32 e 33. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. Primeiro, Salomão compôs 3.000 provérbios. Salomão também é uma fonte prolífica de material de sabedoria. Ele escreveu a maior parte do livro de Provérbios, inspirado pelo Espírito Santo, para repartir com as gerações pósteras princípios eternos de sabedoria que deveriam reger a vida
em todas as áreas. Segundo, Salomão compôs 1.005 cânticos. Salomão também produziu uma copiosa efusão de canções. Muitas dessas letras e músicas estão preservadas nas Escrituras. Encontramos canções de louvor do rei nos Salmos 72 e 127. Lemos também suas canções de amor em Cânticos dos Cânticos. Terceiro, Salomão escreveu sobre todas as plantas. A sua sabedoria também foi desenvolvida nas ciências naturais. Salomão provou ser um botânico ao estudar e discorrer sobre todas as plantas, desde as maiores, e aqui vai dizer o cedro que está no Líbano, até as menores, o isopo que brota nos muros. E quarto, Salomão escreveu sobre os animais, as aves e os peixes. Salomão também foi um zoólogo, ele escreveu sobre os animais, um ornitólogo, ele estudou as aves, e um ictiólogo, ele estudou todos os peixes. O conhecimento de Salomão era enciclopédico. Conhecia de tudo, desde a árvore mais alta da floresta até a menor planta que cresce no jardim. Amava botânica e biologia. Conhecia tanto a flora quanto a fauna de Israel, sua terra natal. Nada que os olhos de Salomão viram naquele tempo ficou sem a sua observação, seus estudos e seus comentários. Com uma curiosidade tão vasta quanto o universo, Salomão tinha interesse em tudo que Deus fez. Não causa surpresa que seus escritos estejam repletos de muitas analogias baseadas numa observação cuidadosa do mundo criado. Quando não estava fazendo comparações com as águias no céu, a cobra na rocha ou as lagartixas no palácio, isso nós vemos lá em Provérbios 30, o rei estava convidando seus leitores a irem até a formiga, Provérbios 6, ou a ouvirem a voz da pombinha, Cantares, capítulo 2. Salomão foi naturalista, tanto quanto letrista de música, filósofo, tanto quanto rei. Afinal, ele sabia quem era o Criador daquilo que ele observava e investigava. E sabia também, conhecer a natureza era conhecer o Deus Criador da natureza. O que isso muda na nossa vida? O que muda na nossa vida saber tudo isso que Salomão fez? Todos esses prodígios que ele fez nessas áreas. As preocupações da vida, queridos, e a correria do dia a dia têm nos levado a perder essa visão de contemplar a criação e, consequentemente, o Criador. As muitas horas gastas na frente de um celular ou de uma televisão têm roubado o privilégio de contemplarmos a criação de Deus em suas minúcias. Precisamos clamar a Deus para que nos dê sabedoria para seguirmos o exemplo de Salomão e acharmos deleite no mundo que ele criou, aprendendo tudo o que este mundo tem para nos ensinar. Contemple as constelações no alto do céu. Observe como o beija-flor absorve o néctar de uma flor. Vislumbre o pôr do sol. Sinta o aroma da flor ao longo da trilha de verão. Observe a fila de formigas que vão até o piquenique e do piquenique até o formigueiro. Quanto tempo faz que você não contempla as obras do Criador? Quanto tempo faz que você não para contemplar o que Deus fez? Não perca as maravilhas ao seu redor. As coisas que Deus fez, as quais o Espírito Santo pode usar para te ensinar a viver. Deus deixou por toda parte as impressões digitais de sua sabedoria. Portanto, não há nenhum lugar onde Deus não forneça matéria-prima para pensarmos reverentemente acerca dele. Nós deveríamos ser tomados de uma curiosidade irresistível de refletir sobre as obras de Deus, tanto as majestosas quanto as mais banais. Ao contemplarmos a beleza da criação, somos remetidos à grandeza, à majestade, ao poder, à soberania, ao propósito e à inteligência de Deus. Ele fez todas as coisas para a glória dele, mas também para o nosso bem-estar. Contemple a criação e renda toda adoração, louvor e glória ao Criador. Certamente não seremos como Salomão em sua perspicácia,
E isso não é exigido de nós, mas podemos examinar com gratidão e louvor aquilo que Deus criou, rendendo louvores àquele que é o grande arquiteto e sábio de todo o universo. Voltando ao texto, a sabedoria do rei ainda é demonstrada pelas pessoas que se aproximaram dele em busca de conselhos. E isso nos leva ao segundo ponto da nossa mensagem: a sabedoria admirável do rei. Verso 34. A sabedoria e a glória de Salomão espalharam-se pelo mundo de inúmeras maneiras. Seus provérbios, canções, projetos de construção, diplomacia, sucesso econômico, habilidades organizacionais e liderança na prosperidade nacional atraíram a atenção mundial. Peregrinações eram feitas para ver e ouvir o grande homem de Israel. Veja como isso está registrado no versículo 34. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Salomão era um homem com uma sabedoria sem precedentes. Entretanto, diferentemente de outros polímatas, não afastava as pessoas de si. Pelo contrário, ele as atraía. Salomão atraía as pessoas para perto de si. E a diferença estava justamente na fonte do seu conhecimento. O conhecimento de Salomão vinha do alto e tinha um outro nome. Por isso chamava-se sabedoria. As pessoas do mundo inteiro iam até Jerusalém para visitar Salomão, que praticamente tornou-se uma atração turística internacional. Elas vinham de todos os cantos da terra para conhecer o homem mais sábio do mundo. Era todo tipo de pessoas, desde pessoas simples até os reis da terra. O capítulo 10 registra a visita da rainha de Sabá a Jerusalém. Qual era o intuito dessas pessoas a irem até Jerusalém? Apenas verem e contemplarem o rei? Curiosidade apenas? Por que elas iam até Jerusalém? Só por irem até Jerusalém? Não. As pessoas se uniam em torno do trono de Salomão para ouvi-lo. Olha de novo o verso 34. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão. Não era por curiosidade, não era por causa da sua retórica, não era por causa dos seus conhecimentos em ciências naturais, não era por causa dos seus muitos provérbios e cânticos que ele compôs, mas para ouvir os seus conselhos para a vida. Perceba algo interessante. A palavra ouvir aqui no verso 34, no hebraico é chamar, que pode significar guardar e obedecer. Esse termo também aparece em Deuteronômio 6:4, quando diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso significa que as nações vinham até o trono de Salomão para trazer os seus problemas, dilemas, inquietações e dúvidas, e assim ouvir, guardar e obedecer aos seus conselhos. Salomão tinha sido dotado por Deus com uma sabedoria inigualável, que ajudava todo aquele que seguisse os seus conselhos a viver melhor. Não é isso que nós lemos no livro de Provérbios? Conforme Salomão ensina em Provérbios 2, aquele que tem o seu ouvido bem atento à sabedoria e inclina o seu coração ao entendimento, entenderá a justiça, o juízo, a equidade e será liberto do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. E muitos homens, inclusive reis, foram beneficiados quando pararam para ouvir a sabedoria de Deus revelada em Salomão. Mas não é só isso. A sabedoria de Salomão vinha de uma fonte tão profunda, mas tão profunda, que ela não se limitava apenas a essa realidade. Muitos foram em busca de conselhos para a vida, mas encontraram ali a verdade para as suas vidas. Certamente, muitos peregrinos entenderam o temor do Senhor e acharam o conhecimento de Deus. É como Salomão ensina em Provérbios 2, 4 e 5. Se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos,
Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. E conhecer a Deus é conhecer a fonte de todo bem. Aqueles que foram ali tiveram as suas vidas transformadas por Deus, porque conheceram quem era a fonte de toda a sabedoria de Salomão, o Deus de Israel. Concluindo a nossa mensagem. Como vimos na introdução desse sermão, Leonardo da Vinci foi um polímata inveterado. Ele fez grandes realizações no campo da ciência, da medicina, da engenharia e das artes. Ele foi um homem de profundidade e talento sem precedentes. Durante o desenrolar da história da humanidade, Deus capacitou muitas outras pessoas para moverem as fronteiras do conhecimento humano com suas descobertas científicas. Homens e mulheres que literalmente alteraram o rumo da história. Inventores, artistas, pensadores, cientistas, políticos, líderes espirituais. Cada um deles imprimiu a sua marca pessoal e revolucionou a maneira de pensar. E quando lemos as biografias desses polímatas, ficamos impressionados com a capacidade intelectual deles. Aliás, a sabedoria de Salomão nos deixa completamente deslumbrados. Mas impressionar é muito pouco. Afinal, quem se impressiona, logo se esquece. Muitos daqueles que revolucionaram as ciências tornaram-se apenas meros registros nos anais da história. O que nós precisamos não é de uma sabedoria que nos impressione, mas de uma sabedoria que nos atraia e nos preencha. Uma sabedoria que traga a resposta às nossas inquietações e mostre o sentido da nossa vida. E essa sabedoria tem nome. É Jesus Cristo, o ungido de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Cristo é o polímata por excelência. Aquele que não sabe muito, só muito, mas sabe de tudo, pois Ele é o Criador e sustentador de tudo que existe. Ele sabe tudo o que você está passando nesse momento. Ele sabe tudo o que você já passou. E Ele também sabe tudo o que vai se passar na sua vida até o final da sua caminhada aqui nessa terra. E eu vou muito mais além, queridos. Ele sabe como será o seu porvir na eternidade. Por isso, Ele não nos deixa apenas impressionados, mas nos atrai para si e preenche o vazio do nosso coração. A sua doce voz nos chama. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a maior prova da sabedoria de Cristo não é a sua criação, embora ela seja impressionante. E Salomão descobriu que ela era impressionante. Também não é a sua providência, o seu governo sobre a história, embora isso seja magnífico. A maior prova da sabedoria de Cristo é a loucura da cruz. O próprio Deus se fazer carne, habitar no meio dos homens, morrer no lugar de pecadores e no fim nos dizer: eu vou fazer de vocês sábios como eu. Eu vou dar a minha sabedoria para vocês de graça. Eu vou fazer com que vocês conheçam a Deus, experimentem da sabedoria de Deus e tenham paz com Ele. E Cristo fez tudo isso por amor a você. A sua obra na cruz tornou-se a nossa sabedoria. Loucura para alguns, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Você já conhece a verdadeira sabedoria? Eu estou falando da sabedoria com letra maiúscula. Você já foi atraído por essa verdadeira sabedoria? O ato mais sábio que você pode fazer nessa noite é arrepender-se do seu pecado e depositar toda a sua fé no Rei Jesus. Preste verdadeira homenagem a Ele e diga: Tu és o meu Rei, eu sou o teu servo, vou me submeter à tua vontade, ouvirei a tua sabedoria na tua palavra. Se você já recebeu a Cristo como Rei e Salvador, então, busque a sabedoria do nosso gracioso Deus. Ela está disponível a todos nós, sem exceção. Busque sabedoria para ajudá-lo a liderar a sua família, tomar decisões sábias em sua vocação,
servir outras pessoas na igreja e espelhar a sabedoria e a glória do Rei entre as nações. Venha ouvir dessa fonte inesgotável. As pessoas iam até Jerusalém para ouvirem de Salomão seus conselhos para a vida. Mas nós não precisamos agora nos deslocar até um lugar específico para ouvir as palavras de sabedoria de Cristo. A Escritura, seja quando nós lemos, seja quando ouvimos ela ser pregada e ensinada, tem a verdade sobre quem você é em Cristo e o que Cristo já fez por você. A Escritura tem as respostas para todas as suas inquietações diárias, para os seus medos, dilemas e anseios. Você está ansioso? Você está com medo? Você está sem paz nessa noite? A sabedoria de Cristo na Escritura tem a paz que você precisa e o amor que lança fora todo medo e ansiedade. Você está cansado, desanimado, sem perspectivas? A sabedoria de Cristo na Escritura tem o renovo que a sua alma tanto anseia. Você está confuso? Está com dúvidas constantes nas suas áreas da vida? A sabedoria de Cristo na Escritura tem a verdade que é capaz de encher a sua mente de luz e aquecer o seu coração com sólida segurança. Você está se sentindo incapaz de lidar com seus pecados? A sabedoria de Cristo na Escritura tem a capacitação que ajudará a lidar com seus desejos e sentimentos, mesmo que sejam pecaminosos. Cristo é a sabedoria com letra maiúscula. E a sabedoria está disponível para você e para mim. Agora mesmo, pessoas em todo o mundo estão buscando essa sabedoria e cultuando a Deus o nome régio de Cristo, que é o nosso Rei. Que isso também seja verdade em sua vida. Que você venha confiar em Jesus, que é o melhor e o mais sábio Rei de todos, muito e incomparavelmente mais sábio que Salomão. Deleite-se na graça de Jesus, sirva ao vasto domínio de Jesus mediante a realização da obra do seu reino. Confie na sabedoria dele, crendo que ele sabe o que é melhor para você. Descanse na sabedoria dele. Descanse na paz dele enquanto você aguarda a vinda do reino de Cristo. Seu reino justo e pacífico não é um sonho, mas uma realidade. Se você crê, você verá. Vamos orar. Senhor, temos buscado a sabedoria em tantos lugares. E tantas pessoas têm nos impressionado, Senhor, com a sua sabedoria, com o seu saber, com o seu conhecimento. Mas isso não basta para preencher o nosso coração. O que basta é a sabedoria do Teu Filho, porque ela nos atrai. Ela preenche o nosso vazio. Ela lança fora os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas desilusões e as nossas inquietações. Somente o Senhor é quem nos atrai com a verdadeira sabedoria. Nos ensine a amar a sabedoria que é Cristo e a nos deslumbrarmos com o Teu Filho. Loucura para alguns, mas nós que cremos, é o poder para a nossa salvação. Tem misericórdia de nós e nos agracia cada dia mais com a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos nos humilhar, nos reverenciar e amar a cada dia mais a Cristo, a nossa verdadeira sabedoria. É no nome dele que oramos.